Eu desenho há quase 5 anos e tem algumas coisas que eu aprendi e eu quero passar pra você que tá assistindo aqui hoje. Eu acredito que isso vai ajudar muito na sua evolução do desenho e principalmente quem tem interesse em fazer um one shot. Se você não sabe, o meu canal é praticamente sobre isso, sobre os quadrinhos que eu faço, que eu quero fazer e que eu estou trabalhando no momento. E se você viu os meus vídeos anteriores, quando eu dei algumas dicas de desenho, eu percebi que muitas pessoas não sabiam e gostaram muito dessas dicas. Então hoje eu vou aqui no vídeo mais falando, tentar ajudar vocês em questões do seu próprio one shot. Não que eu tenha terminado o meu, mas como eu tô nesse processo de fazer, tem algumas coisas que eu aprendi, tem algumas coisas que eu mudei e pra mim fizeram toda a diferença. Então eu espero poder ajudar vocês. Vamos nessa. A primeira coisa que eu diria é pra você ter um sketchbook onde você possa fazer os rascunhos das páginas. Eu fiz até um shorts aqui no YouTube falando sobre essa questão da minha dificuldade de ter desenhado em um sketchbook e depois eu não consegui transferir essas ideias pro meu computador. Porque eu tenho muita dificuldade com arte digital, pra mim é algo muito difícil. Porém, são coisas que eu tô pegando jeito, acontece. A gente nunca é inteligente o bastante pra não aprender nada e nunca é burro o bastante pra não ensinar alguma coisa. Apesar de eu ter reclamado, agora que eu tô fazendo o quadrinho, eu tô com várias páginas já feitas, uma coisa que eu percebi é que com certeza tem muita diferença das páginas que eu fiz no sketchbook e as páginas que eu não fiz no sketchbook e tentei fazer diretamente no digital. O que eu diria é, não tenta fazer a página já pronta, mas tenta pelo menos fazer ela bem pequenininha, numa versão mais em storyboard mesmo. Se você não sabe o que é um storyboard, é praticamente você tentar jogar suas ideias. É você tentar jogar suas ideias de uma forma que o enquadramento fique bom. Então eu recomendo muito que vocês usem a questão do storyboard, porque eu não usei. Só nas primeiras páginas eu usei o storyboard e fez muita falta. Sabe, quando você desenha no papel, você pode apagar e não tem problema. E no papel você pode ver o que melhor vai se encaixar do que você não fazer no papel e fizer direto no computador. A segunda coisa que eu diria é na questão da divisão dos quadros. Eu não levava isso muito a sério, achava que isso não tinha muita importância. Porém, essa questão dos quadros e o quão separado eles são é muito importante. É importante que você leve isso bem a sério. Eu tô trazendo aqui algumas páginas de mangá para que vocês notem como essas páginas elas têm um tipo de separação diferente. O que eu quero dizer é que na parte horizontal, quando os quadrinistas vão representar os quadrinhos, tem uma separação muito menor. Às vezes pode acabar nem tendo essa separação. E isso não tem problema, porque o nosso olho ele vai deslizando pro lado e a história ela é lida pro lado, sabe? Eu tenho alguns exemplos aqui de quadrinistas que fazem pra baixo, porém mesmo assim, quando o seu olho tá deslizando, você precisa levar o seu leitor onde você quer que ele olhe primeiro. Então, se você faz a questão dos quadros muito separados horizontalmente, isso vai atrapalhar na hora da leitura. Talvez não atrapalhe, pode ser que seja coisa da minha cabeça. Por exemplo, Monster tem os quadros, acho que bem separados, se eu me lembro. Porém, é Monster, né? Então é diferente. Já na questão horizontal, eu não dava um bom espaçamento. Eu trabalhei muito na primeira e na segunda página e eu percebi quão diferente ficou, porque eu respeitei essa questão de verticalmente ter o espaço maior. Da terceira página pra frente, eu já ignorei isso e eu odiei a página. Então, por favor, nessa questão de separação de separação dos quadros, é muito importante você respeitar esses tamanhos, né? Eles não existem à toa, querendo ou não, tem um estudo por trás. Às vezes você pode querer inovar e falar, não, mas o meu estilo é assim. Legal, mas talvez você acabe gostando menos das suas páginas do que se você tivesse feito da forma padrão. Entende? A terceira coisa que eu vou falar é sobre os balões, as caixas de diálogos, não sei como você quiser chamar, fique à vontade. Mais uma vez eu tô trazendo algumas referências de alguns quadrinhos. E por que eu trouxe essas referências? Você percebe que na questão da tradução, tanto oficial quanto... Você sabe do que eu estou falando? Essas palavras, elas não ficam do tamanho do balão. Por quê? Porque isso acaba dando uma estética muito suja pro seu mangá. Pode não ser esse o motivo, mas eu tava... Quando eu comecei a fazer o meu quadrinho, eu só tava jogando os diálogos e deixando eles pra lá. Porque pra mim o mais importante era o desenho, e realmente é. Porém, eu senti muita sujeira no meu traço. Às vezes eu senti até vergonha de ler ele pelo tamanho da letra. Parecia muito algo amador. Então você toma cuidado com isso. Não tem problema o balão ser gigantesco e a letra tá... Não vou dizer minúscula, tá? Também não é muito minúscula. Mas é muito importante que você respeite o tamanho, sabe, do balão. Até porque a gente às vezes tem uma noção meio errada quando a gente tá fazendo quadrinho, porque a gente pode dar e não dar zoom. Daí a gente pensa que a visão que a gente vai ter vai ser sem o zoom, mas não. Na tela do celular vai ser muito mais próximo, entende? Deixa o texto bonitinho assim no meio, um espacinho bonitinho assim, sabe? Da borda até a palavra, porque isso vai fazer muita diferença em você não sentir agonia na hora de ler. E continuando por aqui, gente, apesar de eu gravar os vídeos de uma forma mais zoeira,
Às vezes eu falo uma palavra ou outra errada. É intencional, tá, gente? Eu tenho capacidade de falar as palavras que eu falo. Eu tenho que me defender, tá, gente? Beijinhos. Porém, apesar de eu defender que quadrinho não é literatura, por favor, não escreve errado. De verdade, não mete um pra em vez de um para. Usa o português da forma correta. Ah, mas o meu personagem, ele fala errado. Se é algo intencional, legal. Mas se você quer retratar uma conversa do dia a dia mesmo, uma conversa que você teria, sei lá, com sua mãe, com seu pai, escreve da forma correta. Porque não tem algo que mais dá desgosto de você ler. É uma questão de você ler uma coisa que tá errada. Coloca ponto final na frase, sabe? Usa o que tem que usar no português normal, sabe? No português correto, tá? Não escreve errado, escreve certo. Se você não sabe como escrever a palavra, pesquisa, sabe? Usa os acentos, usa usa o que tem que usar, tá? Não tenta enfeitar as palavras, evita gírias, ninguém suporta gírias. Gírias é um momento ou outro. Realmente importante. Não tô dizendo que não é pra usar nunca, mas... Então, assim, usa português correto, pelo amor de Deus. Eu enfatizei muito que gente, assim, vamos ajudar. E assim, se você não sabe como melhorar seu português, é só você sair do TikTok e ler um livro. Não é muito difícil. É só você ler um livro em voz alta pra frente do espelho. Não é difícil. E eu tô falando assim, num tom de chatice, porque você tem que aprender a fazer isso. Eu sei que eu sou um exemplo aqui, assim, eu falo de uma forma bem errada, muitas vezes aqui no canal, uso gírias. Às vezes quando eu vou responder nos comentários eu acabo usando uma forma mais informal, sabe? Porém é porque eu quero me sentir mais próxima de vocês. Porém, nos seus quadrinhos, por favor, usem o português correto. Saibam que eu quero o melhor de vocês. E assim, da mesma forma que eu espero que vocês me cobrem de ser melhor, entende? Claro, assim, né, assim, me elogiem também, que eu fico muito feliz, tá? Beijinhos. Mas quando precisar é pra criticar, sim. E é isso aí. Somos uma comunidade. Eu leio todos os comentários. Não consigo responder todos, porque senão eu vou ficar o dia inteiro só respondendo. Mas eu juro que eu adoro todos os comentários. Conheço muito de vocês que acompanham aqui o canal. E pode ter certeza que pelo menos eu vou curtir o seu comentário, porque eu li, eu gostei e... muito obrigada, de verdade. Falando sobre a próxima questão, é do traço e do desenho digital. Falando sobre a questão do desenho digital, eu preciso dizer que eu tenho muita dificuldade. Pra mim, desenhar digitalmente é algo muito... eu não sei que cansativo, porém, como eu uso mesa digitalizadora, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não sei escrever reto, com o caderno reto. O meu caderno, ele fica quase de ponta cabeça. E a mesa digitalizadora não, a sua mesa ela tem que estar perfeitamente reta, e daí isso acaba atrapalhando às vezes. Mas falando sobre a questão de desenho digital, uma dica que eu dou muito é você nunca dar muito zoom, pelo menos pra fazer o esboço. E o esboço e até um pouquinho da arte final. Evita dar zoom. Assim, você vai precisar às vezes dar zoom, por exemplo, você tem que trabalhar em um personagem que ele tá mais no fundo do plano, mas evita dar um super zoom. Deixa a imagem mais ou menos estável, tenta não mexer muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu estava pintando. Então, se você viu a capa do meu one shot, eu não sei, foi um dia onde eu só me proibi de dar zoom e a pintura ficou, tipo, muito boa. Eu também não acreditei na hora que eu vi, mas é uma dica que eu dou. Evita dar zoom, mas quando for dar zoom, seja pra trabalhar em um personagem em segundo plano. Bom, não sei que número que tá agora, mas eu vou falar sobre a questão do seu traço. Como eu tava falando da questão do desenho digital, a gente tem muita variação de traço. E uma coisa que eu percebi é que quanto maior o seu traço, talvez pior seja o seu desenho. Eu não tô dizendo que necessariamente seja, mas tenta usar um traço fino pra fazer tudo. Tudo. Evita usar o traço mais grosso, por qualquer que seja o motivo, tanto pra fazer rascunho, não sei o que você... Enfim, tenta usar um traço mais fino. Porque quando a gente vai desenhando tradicional, além da questão do zoom, a gente não poder ficar dando zoom o tempo inteiro, quando você vai usar o seu traço, você não fica no papel usando o seu lápis com aquela ponta toda usada, toda grossa. Você vai apontar o lápis e usar o lápis fino. E a mesma coisa seria no digital. Então não faz sentido você ficar usando um traço gigantesco. Claro, fica à vontade, usa o que vai melhorar o seu traço e desenhe da forma que você se sente confortável. Às vezes eu posso falar que coisas que não vão te ajudar tanto, não vão te agregar tanto. Por exemplo, se você desenha melhor usando estabilização de imagem ou de traço, não sei como o seu aplicativo chama, é importante que você use. Até porque a adaptação da mesa digitalizadora é difícil, né?
E isso ajuda demais nesse processo. E use o aplicativo que você sente melhor, a forma que você se sente melhor. Pratique todos os dias. E às vezes a gente não consegue praticar todos os dias, mas é isso que é importante. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho aí na sua arte digital. Não desistam de desenhar, tá? É muito legal desenhar digitalmente. Uma hora você melhora. Tenta sempre estar desenhando, mas se cobrar e não se cobrar tanto ao mesmo tempo, entender os seus limites. Então, muito obrigada, beijinhos. Tchau.